Olhou, fiquei. Agora, quando terminou a reunião, o Miguel Real foi lá para fora e sentaram as pessoas em volta. E aquela moça se dirigiu a mim e falou assim: o senhor não se lembra de mim? Há 10 anos passados, na Universidade de Brasília, quando um grupo de moças de um colégio de Bauru foi fazer lá uma excursão, eu me lembrei, meu caro Capilão, foi a grande paixão da minha vida, que começou naquele dia. Mas durou muito, mas acabou. Né? De forma que eu posso contar muitas histórias e muitas passagens dessa faculdade, ou nesse terreno aqui da USP. Esse um pouco para quebrar o protocolo e ficar um pouco mais próximo dos senhores do ponto de vista do trabalho e da dedicação. Eu estou aqui indicado para falar sobre esses 200 anos do ensino jurídico. Acho que para mim não é um tema difícil. Pelo contrário, é um tema do cotidiano da minha vida. Eu tive como referência de toda a história profissional minha fazer do meu discurso o discurso que foi o discurso que eu aprendi na Universidade de Brasília. E foi na Universidade de Brasília que eu aprendi a fazer as tantas e diferentes propostas de organização do ensino jurídico depois daqueles anos difíceis da universidade, em que eu tive que me deslocar para Brasília, para o Rio de Janeiro, e realmente viver um tempo bastante diferente dos tempos da Universidade de Brasília. Mas, desde que eu cheguei na universidade, havia sempre o discurso de como eram os cursos jurídicos no Brasil e como que eles se desenvolveram. E agora, recentemente, eu resolvi fazer uma pesquisa, e estou fazendo, está aqui o material, garanto para os senhores que eu não vou ler, né? Resolvi fazer uma pesquisa sobre a Assembleia Constituinte de 1823. Né? Foi a primeira Assembleia Constituinte brasileira, onde estavam, né, como grandes líderes da Assembleia, né, os 3 irmãos Andradas, o Zé Bonifácio, o Antônio Carlos e o Martim Francisco. Os 3 de São Paulo. No início, ou quase que imediatamente, a proposta constituinte, houve um projeto que entrou em separado, digamos assim, para efeito de discussão, que foi a proposta de criação de uma universidade no Brasil. Esse projeto sofreu uma emenda, uma alteração, em que se dizia que, na eventualidade de não se poder instalar uma universidade no curto prazo, não tinha essa palavra curto prazo, mas na eventualidade de não se poder instalar uma universidade, dadas as condições econômicas e difíceis do Brasil, palavras que eu ouvi de muitas das professoras que estão aqui, dadas as dificuldades de não se instalar diversos cursos em cidades brasileiras, vamos criar um curso de direito. E foi isso que aconteceu. José Feliciano Fernandes Pinheiro era um professor, penso que de ensino médio, mas advogado, eleito deputado pelo Rio Grande do Sul, que então propõe a criação de um curso jurídico no Brasil, ainda em 1823. Né? Esse curso proposto logo no início da Assembleia, na virada de junho, a Assembleia teria começado em março com as suas dificuldades. Então, em junho, José Feliciano Fernandes Pinheiro propõe a criação de um curso jurídico na eventualidade da impossibilidade de se criar uma universidade. E, é claro, os debates se prolongaram e, efetivamente, o que aconteceu ao fim daquela discussão, ao fim daquela temporada heróica da vida educacional brasileira, né, o que se efetivamente criou foi o curso de Direito, um curso de Ciências Jurídicas. A Assembleia terminou, ela começou em março, teve uma interrupção em junho,
né? Tinha 70 e poucos deputados do Brasil inteiro. Ali tinham militares, tinham muitos padres, tinham pessoas, vários militantes parlamentares que participaram da Revolução Pernambucana de 1817, né? Mas eram liberais e principalmente republicanos, muito embora tivesse a Assembleia sido convocada pelo Pedro I, né? Sob, digamos assim, a orientação e a proposição do José Bonifácio. Criou-se aquela Assembleia Constituinte, onde então entra em discussão sucessiva a criação do curso de Direito proposto por José Feliciano Fernandes Pinheiro, eleito pelo Rio Grande e logo depois aderiu, né, ao Estado de São Paulo e veio a ser eleito, né, várias vezes por São Paulo e depois, inclusive, feito senador por São Paulo. Esse curso, ao fim de um pouco antes de 11 de dezembro, acabou sendo criado, não propriamente enquanto uma estrutura curricular, enquanto uma estrutura programática. Ele foi criado enquanto local de instalação. E o local de instalação definido naquela Assembleia Constituinte, já nos dias do seu encerramento, né? Porque Dom Pedro I reagiu muito às proposições da Assembleia, porque quase que a comunidade parlamentar, quase toda, era favorável, né, aos três poderes, a organização de uma Constituição, e o anteprojeto caminhou nessa linha, que fosse a linha de Montesquieu, né, a linha de poder executivo, legislativo e judiciário. Mas alguns monarquistas que participaram daquela empreitada, que participaram daquele evento, né, eles queriam que houvesse um quarto poder, né, e esse quarto poder vinha, digamos assim, da proposta de um pensador brasileiro, né, que chamava Benjamin Constant, né, um pensador francês, cuja obra foi aplicada e traduzida no Brasil, né, com o nome Princípios Políticos Constitucionais. Nessa obra, Princípios Políticos Constitucionais, ele cria, para atender Napoleão Bonaparte, ele cria um quarto poder, que seria o poder moderador. E Dom Pedro se encantou com a figura do poder moderador, né, se encantou com aquela proposta e quis que a Assembleia evoluísse na linha de se ter ou de se criar um poder moderador, que nós tivéssemos uma Constituição que tivesse essa vertente, vamos chamar assim, absolutista e autoritária, o que não era a tendência da Assembleia, mais liberal e, de certa maneira, revoltosa, né? Onde os três Bonifácios tinham um papel, aliás, fundamental. Aliás, esses dias eu estava vendo sobre o Zé Bonifácio. Este ano ele estaria fazendo 160 anos, né? Então, o Zé Bonifácio e os três irmãos acabam se separando de Dom Pedro, né, não acompanham Dom Pedro. Dom Pedro insiste na criação de um curso, de uma Constituição com 4 poderes, e não foi essa a tendência da Assembleia. Criou-se um curso com 3 poderes, uma Constituição com 3 poderes, mas aprovou-se a proposta de criar, a única proposição aprovada na Constituinte de 23, nada mais foi feito. Criou-se, então, o curso de Direito em São Paulo e o curso de Direito em Olinda. E São Paulo, devido aos Bonifácios, né? Os Bonifácios são figuras, os três irmãos, são figuras marcantes da história brasileira, né? Principalmente Zé Bonifácio, né? Que foi, na verdade, o homem que pensou o Estado brasileiro, que pensou o Estado imperial, né? Ele, durante a Constituinte, ele evoluiu na linha de se criar uma monarquia constitucional. E assim também pensava Martim Francisco, o que não era exatamente o que pensava o irmão, Antônio Carlos, que tinha participado da Revolução de 17 no Pernambuco e tinha uma vocação mais,
digamos, republicana ou liberal. Né? Os três irmãos acabaram se separando de Pedro I, a Assembleia foi fechada, mas a última reunião criou-se o curso de Direito, indicou-se que o curso de Direito seria criado aqui, em São Paulo, e o outro criado em Olinda. Né? Então, esse ano, nós estamos exatamente comemorando, né, os 200 anos dessa Assembleia Constituinte, que não teve sucesso, né, enquanto projeto de fazer uma Constituição e de se criar uma universidade. Mas teve sucesso no sentido de se criar, digamos assim, o curso de Direito. Né? Isso não aconteceu enquanto projeto curricular em 23. Mas, em 24, Dom Pedro I, no uso dos seus poderes, digamos, moderadores e autocráticos, né, Dom Pedro I promulga a Constituição de 24, que é uma Constituição, digamos assim, não propriamente conservadora, mas era uma Constituição que procurava compor a estrutura do Estado imperial com a estrutura da Igreja. Né? Então, a infraestrutura de funcionamento do Estado imperial em 24 era uma estrutura ligada à Igreja, e naquela época, à Igreja Católica. Né? Todo o processo eleitoral era dominado pela Igreja. As eleições eram feitas através das igrejas, né? E com isso nós tínhamos ali um Estado que à época foi conhecido e denominado como o Estado circa sacra, né? Um Estado que tinha relações profundas com a Igreja. Esse Estado, efetivamente, quando se retomou a discussão dos cursos jurídicos em 26, né, ele conseguiu, com uma certa, digamos, facilidade, na discussão sobre o curso de Direito, na virada de 26, 27, conseguiu, com uma certa facilidade, que as disciplinas curriculares do curso seriam disciplinas um pouco mais abertas, de certa maneira, voltadas para aquilo que se chamava, ou se chamaria, o direito pátrio, né? Mas, ao mesmo tempo, um curso voltado para o ensino do direito nos seus aspectos religiosos. Né? Então, o direito canônico, por exemplo, passou a ter um papel fundamental no currículo jurídico aprovado em 27. Como também, naquela mesma ocasião, nós tivemos a possibilidade de se aprovar o currículo com essa abertura para o direito pátrio, tendo em vista as grandes expectativas de você ter um país constitucionalizado, que não era bem a proposta imperial. Mas, de qualquer maneira, e essa é a minha observação de encaminhamento da nossa proposta, naquele momento da história brasileira, né, nós temos exatamente a grande divisão que vai marcar a história dos cursos jurídicos, que é exatamente o que é que nós fazemos. Um curso de vocação dogmática e autocrática, né, ou um curso aberto às disciplinas de natureza democráticas e, digamos, de maior proximidade com a questão da cidadania. Então, essa situação ela se definiu contrariamente ao projeto, digamos assim, constitucional, a partir do momento em que o Estatuto de Coimbra, da Universidade de Coimbra, passou a ser exatamente o Estatuto Regulamentar da Universidade Brasileira, ou do curso de Direito no Brasil. Então, nós tivemos essa primeira defasagem interna da nossa história, que é a proposta de um curso aberto e democrático e a proposta de um curso autocrático. Esse sistema vai dominar, né, todo o período imperial. Né? Todo o período imperial está marcado por essa divisão entre um curso de vocação autocrática e um curso mais aberto. Né? Na virada de 31, um pouco antes de Dom Pedro e posterior, aprovou-se o regulamento do curso de Direito,
né, brasileiro, deixando de ser o Estatuto a Coimbra, né, e tivemos realmente algumas modificações, mas a tendência foi a mesma. Quando veio o período republicano, nós tivemos uma grande alteração na estrutura curricular do curso de Direito, que foi exatamente a saída das disciplinas de natureza religiosa, né? A eliminação das disciplinas de natureza religiosa ou de natureza canônica, né? Mas o curso não tomou um destino aberto, né? Um destino voltado para qualquer tipo de reflexão mais profunda ou mais determinada. O curso, pelo contrário, ele assumiu um caminho e um rumo, digamos assim, de viabilizar o processo de codificação no país. O processo de codificação, é claro, vai marcar toda a história republicana brasileira. Mas, nesse período, nós tivemos grandes reações a esse modelo, né, digamos assim, de natureza republicana, que foi o papel de Rui Barbosa. Né? Rui Barbosa teve um papel marcante durante o período, digamos, republicano, exatamente pretendendo que tivéssemos uma estrutura curricular um pouco mais aberta, uma estrutura curricular que não fosse exatamente expressiva da vocação codificada que vinha dominando o ensino brasileiro, desde o Império e passando depois para a República. Esse período é um período muito interessante, porque ainda no Império nós tivemos muitas reações de deputados que opunham-se àquele tipo de curso. Então, por exemplo, Montezuma, que veio a criar o Instituto dos Advogados em 1843, reagia profundamente ao modelo de ensino jurídico imperial, né? E propôs a criação da Ordem dos Advogados quando ele não teve sucesso. O insucesso dele vai até 1859, quando vem a República, né? Você transforma o IAB, né, num Instituto da Ordem dos Advogados, IOAB, né? Que também o Rui Barbosa enfrenta com destemor, né? E também sem sucesso. Então, o Instituto da Ordem dos Advogados, ou a ausência de uma corporação de advogados, é que vai marcar a história brasileira até 1830. Né? Até 1830. O papel de Rui nessa segunda rodada foi significativa. Mas mais significativa foi a proposição, a proposta de Levi Carneiro, né? Que tinha um projeto que não se vinculava exclusivamente à questão constitucional, mas ele entendia que nós poderíamos ter uma estrutura vocacional voltada para a advocacia que fosse uma estrutura corporativa, né? E assim, por força do papel e da ação de Levi Carneiro, né, já não tanto de Rui, que tinha morrido em 23, por força do papel de Levi Carneiro, nós criamos, em novembro de 30, a Ordem dos Advogados, né, que até aquele momento não se chamava, né, Ordem dos Advogados, chamava Instituto da Ordem dos Advogados. Então, em 1930, imediatamente a Revolução, ainda com a colaboração, digamos, intensa de Oswaldo Cruz, né, Levi Carneiro cria o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí vem um pouco a minha opinião nessa correlação curso de Direito e Advocacia. E por que eu trago essa correlação para os nossos dias? Porque hoje, quando você pergunta qual é o dia do advogado, qualquer um de nós aqui vai dizer dia 11 de agosto. Exatamente o dia em que se criou os cursos jurídicos. Né? Só que, à época, 11 de agosto de 1827. Né? No que se criou a ordem, passou-se a comemorar imediatamente a criação da ordem, passou-se a comemorar o dia dos advogados, exatamente no dia da criação dos cursos jurídicos, quando nós não tínhamos nem advogados no Brasil. Né? 11 de agosto é uma data que 11 de agosto de 27, nós não tínhamos advogados, tínhamos alunos de direito, muitos professores de Coimbra
professores da França, né, professores de outros países que se dedicavam ao ensino aqui no Brasil, e alguns leigos ou profissionais de outras áreas que davam aula no curso de Direito. Né? Vários deles, né, eu trabalhei todos os nomes e refleti muito sobre todos eles, alguns deles figuras internacionalmente famosas, mas não eram advogados brasileiros. Mas, de qualquer maneira, a advocacia passou a entender que o Dia dos Advogados seria o 11 de agosto, que coincide exatamente com a data do dia dos cursos jurídicos. E eu entendo que nós, advogados, né, nunca reagimos a essa interposição da ordem na data de criação dos cursos com a data de criação da Ordem dos Advogados. O que acontece? Em 1930, à medida que Getúlio toma o poder, e tem Oswaldo Aranha ao lado dele, e Levi Carneiro, que foi o consultor jurídico, né, a ordem é criada em 18 de novembro de 1930, né, refletindo todas as lutas que vinham desde o tempo de Montezuma. Poucas não foram as lutas, mas havia no Brasil uma certa reação ainda no tempo do Império contra as corporações de ofício. E se entendia que a criação de uma corporação de advogados seria a criação de uma corporação de ofício. Aquilo que, digamos, houvera sido o objeto da ação revolucionária francesa, liquidar as corporações de ofício. Né? Então, vivemos esse impasse que acabou se transformando num detalhe importante da nossa história, e entramos nos anos 30, né, com o mesmo espírito que se havia, digamos, dominado a Primeira República. De forma que a primeira reação contra esse modelo de natureza dogmática do ensino do direito, né, ele vai sofrer a primeira reação em 1935, interessantemente, com Anísio Teixeira. Né? A Universidade de 1935, que dura até 1939, ela tem uma proposta profundamente diferenciada da proposta de ensino que dominava no Brasil. Né? Ela procurava fazer uma espécie de interconexão entre o ensino do direito e a economia, entre o ensino do direito e as questões de administração, entre o ensino do direito e as questões de natureza social. Né? Essa era a proposta de 1935, que, de certa maneira, confrontava-se com a proposta já transformada em curso de direito da Universidade do Brasil, que era a universidade, hoje, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O que acontece? Em 1939, essa universidade de 1935 acaba. A Universidade de 1935 foi desmontada. Então, o projeto de se fazer um curso de direito com uma hermenêutica que não fosse dominantemente romana, que não fosse a hermenêutica dominantemente romanista, né, que preside a interpretação do direito civil, preside a leitura no processo, com dificuldade, porque Roma não tinha um processo, preside a interpretação do Código Penal, preside a interpretação comercial. Essa leitura, 1935, tentou mexer nessa estrutura. Era o projeto de Anísio Teixeira. Né? Então, o que acontece? A Universidade, em 1939, ela é fechada, né? E os professores, dentre eles, o que mais se destacava, o que mais veio a se destacar na história recente do Brasil foi o Hermes Lima. Né? Então, o Hermes Lima ele é deslocado para a Universidade do Brasil, para a Faculdade de Direito, e ele passa a representar, de certa forma, uma proposta de abertura do ensino do direito, né, de buscar uma forma com que o ensino do direito fosse mais aberto à comunidade, mais aberto à transformação social, mais aberto à mudança, que não fosse um curso para manter a ordem, mas um curso que discutisse a ordem. Né? Então, é claro que eu não estou discutindo o problema da aplicação da ordem ao caso, eu estou discutindo o que eu quero um curso que queira a manutenção da ordem,
ou eu pretendo um curso que se transforme a ordem? Dentro da ordem era a proposta de Hermes Lima. Né? Como, interessantemente, nós tivemos na própria Faculdade de Direito do Rio, né, naquela época, Santiago Dantas, que começa como um professor, né, de Direito Romano, depois se faz professor de Direito Civil e é o primeiro de todos os pensadores ligados ao ensino jurídico no Brasil a escrever sobre a necessidade de se ter um curso voltado para o progresso, para a dimensão futura do país. Né? E ele, além disso, ele coloca nas discussões dele a questão do método, que eu falei jocosamente no início aqui da nossa fala, né? Ele coloca a questão do método. O que nós temos? Ensinar discursivamente as nossas disciplinas ou ensinar as nossas disciplinas reflexivamente. Essa é a grande contribuição de Santiago Dantas. Né? Ele faz realmente um projeto de ensino do direito em que o direito devia ser ensinado enquanto reflexão sobre o direito penal, reflexão sobre o direito civil, reflexão sobre as outras formas de direito, né? E não exatamente o direito que nós aplicamos ou que nós conhecemos. Essa posição do Santiago e a posição do Hermes Lima, ela volta a se fortalecer, Zé Geraldo pode falar disso mais do que eu esses tempos, ela volta a se fortalecer com a criação do curso, vou falar especificamente com a criação da Universidade de Brasília, mas principalmente com a criação do curso de Direito. Né? Eu estudei em Brasília, estudei na Universidade de Brasília, e você não entrava no curso de Direito. Né? Você entrava para fazer as disciplinas básicas, das quais uma ou outra eram disciplinas referenciais do direito, possivelmente introdução. Né? Mas você tinha uma linha de abertura para a formação do advogado. E em todas as minhas conversas naquele período sobre o problema da faculdade, era nesse sentido, de que todas as disciplinas tinham que ter, na sua exposição, uma exposição sobre aquilo que aquela disciplina significava, uma exposição sobre, uma reflexão sobre o sentido daquele instituto. Né? Se aquele instituto ele tinha um compromisso com a propriedade no seu sentido, chamemos, estrito, ou se ele tinha um compromisso com a propriedade no seu sentido aberto, no seu sentido mais coletivo. Né? Como isso acontecia no direito penal. Né? E assim em todas as outras disciplinas. Essa era a proposição da universidade naquele momento e que também sofreu as suas restrições, né, sucessivamente, e com certeza elas se multiplicam. Quando, em 1973, né, ainda no governo dos militares, eles fazem uma modificação dos cursos de Direito, no sentido de reduzi-lo, né, a algumas disciplinas e introduzem a disciplina Sociologia como disciplina básica. Interessantemente, imediatamente o afastamento dos militares, voltou o projeto, né, de se ensinar o direito no seu sentido dogmático, no seu sentido tradicional, no seu sentido hermenêutico romanista. Né? Essa recuperação da questão do direito na aplicação do caso, na forma do direito romano. É claro que essa interpretação do direito, no caso, na forma do direito romano, ela significa um instrumento de preservação da ordem, de manutenção da ordem. Né? E esse sistema, de certa forma, se viabiliza e evolui na própria Universidade de Brasília. Né? A própria Universidade de Brasília veio depois a criar a sua faculdade de Direito, né? Como em todos os outros locais que nós podemos falar sobre isso. Agora, eu gostaria de encaminhar as minhas observações finais, né, no sentido da minha observação de manhã, né, que nós não nos envolvemos na discussão do ensino jurídico da perspectiva da Constituição Brasileira de 88. Né? Todos os elementos que foram levantados aqui sobre a questão racial,
né, sobre a questão, principalmente a questão existencial. Nós temos um dispositivo na Constituição de 88, o inciso 10 do artigo 5, exatamente sobre a proteção da honra, da moral, da vida privada, da intimidade, o artigo 1º sobre o problema da dignidade, né? E fora os momentos subsequentes em que essa linguagem se tornou mais clara e ostensiva. Mas, no entanto, nós, né, ao invés de pensarmos como pensou Kelsen, meus amigos, né, pensarmos o direito na sua aplicação a partir do texto constitucional, nós continuamos pensando no direito a partir do corpus juris civilis, ou civilis, como muitos falam. Né? É claro que, nesse sentido, nós nunca vamos ter um direito comprometido com o processo de mudança. Nós sempre teremos alguém que vai dizer, não, tudo nasce da Constituição, menos o direito. Mas Kelsen não entende assim. Né? Kelsen entende que o direito, a ordem jurídica, ela promana, ela evolui do texto constitucional. Né? Ela evolui do texto constitucional. Ela deriva do texto constitucional. Mas não necessariamente, ou quase nunca, pelo menos em tese, de uma montagem ou de uma classificação jurídica paralela que a história determinou como fonte. A fonte, historicamente, eu poderia dizer, é o corpus juris. Mas, se eu estiver pensando do ponto de vista kelseniano, a fonte é a Constituição. Né? E aqui é que está o nosso modelo de mudança e que eu acho que nós não embarcamos nesse processo. Né? Lamento profundamente que, pelo menos a minha geração, tantos que estiveram comigo, lutaram e brigaram por isso. Né? Eu mesmo, quando criei a universidade, o curso de Direito da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né, a exposição de motivo é exatamente nesse sentido. Criar um curso que pudesse dar sequência na formação dos advogados, como a Constituição Brasileira de 88 propôs, e que hoje já sofreu 3 ou 4 outros processos de emenda complicadíssimos, né, e que perdeu aquela característica inicial. Mas, naquele momento, nós tínhamos a oportunidade de realmente pensar um curso de direito mais comprometido com o processo do Estado democrático e menos comprometido com uma estrutura dogmática e autoritária. Não foi isso que aconteceu, né? Mas eu ainda acho, né, que o nosso caminho, né, em vez de eu levantar especificamente o caso A, B, C ou D, o nosso caminho é buscarmos um currículo que seja representativo do texto constitucional. E mais do que um texto dogmático, mais do que um ensino dogmático, né, falarmos num ensino hermenêutico. Né, um ensino em que eu, ao invés de discutir o fundamento específico de cada instituto, eu discuto a hermenêutica do instituto, inclusive a sua hermenêutica tradicional. Mas eu discuto a hermenêutica tradicional com uma hermenêutica alternativa. Eu posso trabalhar a dogmática e posso trabalhar a reflexão sociológica em qualquer das disciplinas. E essa foi a proposta do curso de Direito da Unirio, né, que hoje também já teve as suas dificuldades, né, e já perdeu o seu sentido original, né, mas que deu um grande avanço. Então, eu penso, assim, caminhando a minha palestra, eu queria muito, e se tiver oportunidade ainda no Congresso, eu queria muito ainda nessa conversação de hoje falar alguma coisa sobre o problema dessas plataformas digitais. Mas eu vou deixar isso de fora e ficar exatamente nos limites do tema. E se houver oportunidade, em algum momento, Celso, eu gostaria de discutir esse problema do ensino do direito, né, e a questão das plataformas digitais. Por uma razão muito simples, eu termino. Né? Nós, ao discutirmos as plataformas digitais, nós estamos discutindo meios. E meios que estão violentando o fim, que é a justiça. Né? Então, a justiça, os meios se agilizaram, os meios se complementaram, os meios se movimentaram. Nós temos um leque altíssimo, um leque extremíssimo de oportunidades de acesso judiciário. Mas esses meios acabaram com a reflexão sobre o direito justo. O direito justo. Né? Então, eu acho que esse é um tema que eu gostaria de conversar numa outra ocasião, mas
quero ficar aqui no que foi proposto da maneira que me pareceu mais razoável. Muito obrigado. A professora Lucia vai falar conosco sobre a educação jurídica no Brasil e seus intérpretes mais recentes, uma análise do campo a partir da produção dos doutorados em Direito. Professora Lucia Félix, tem a palavra. Muito obrigada, professora Daniela Marques de Moraes, minha queridíssima e diretora. Nós temos o privilégio de ter uma diretora como a professora Daniela em Brasília, na Faculdade de Direito, e eu gostaria muito de cumprimentar os organizadores do evento, a professora Ana Elisa Bechara, o professor Hugo Morgadinho Coelho, o professor Celso Campilongo. Foi uma dessas alegrias que a vida nos reserva, não é? Um convite para estar aqui, e eu, por óbvio, né, escutando todas as apresentações que foram feitas aqui pela plateia, esse é um diálogo, não é uma palestra. Eu não vou palestrar para a minha colega Cláudia Lima Marques, para a Letícia, não é? Essa estudante tão brilhante que fez essa apresentação no final da manhã, e é uma honra também compartilhar a mesa, não é, com duas lendas da educação jurídica brasileira, que são o professor José Geraldo, meu maravilhoso colega de Faculdade de Direito, e o Aurélio Vander. Nós poderíamos passar o resto da tarde escutando o Aurélio, contando sobre a história dos cursos jurídicos no Brasil. Eu fiz uma apresentação por slides, mas eu acho que eu tenho um problema técnico aqui. Eu não consigo colocar a minha apresentação. Então eu vou falar sobre os dados que eu levantei. Acho que eu não consigo... Não, né, Celso? Alguém? Será que tem? Ah, ainda bem que tem a juventude para me acudir. Tá? Quisera que eu fosse jovem. Não, você é super jovem. Olha que está aqui nesse pendrive. Pendrive? Tá. Não, pendrive. Bem, então, enquanto isso, eu vou iniciar falando o seguinte: de onde parte a minha reflexão? Ao escutar o Aurélio, nós temos assim, a satisfação, né, e o privilégio de escutar alguém que estudou muito sobre a história da educação jurídica brasileira. Eu, sempre que entro aqui na Faculdade de Direito da USP, me vem a lembrança, a primeira vez que eu vim à Faculdade de Direito da USP, isso foi há 29 anos, parece que foi ontem. E eu estive numa mesa com a professora Ada Pellegrini Grinover. A Ada era uma pessoa fantástica. Quem foi aluno da Ada? Eu não fui aluna da professora Ada Grinover, mas ela era uma personalidade incrível, uma mulher poderosa, uma mulher com uma produção no seu campo, fantástica do direito processual. Ela deixou escolas, deixou seguidores. Então ela era assim um modelo, não é, para todos nós jovens professoras, então, que buscávamos referências femininas. Essas referências hoje são muito mais abundantes, ainda bem. Tá, obrigada. Então, estamos em outro tempo, não é? E quando eu penso nesses 29 anos, muita coisa aconteceu. A educação jurídica brasileira mudou bastante em termos quantitativos e em termos qualitativos. E vocês, que hoje de manhã se apresentaram, vocês trouxeram temas muito relevantes para olhar para a educação jurídica brasileira. E apresentaram demandas permanentes, não é? A Aurélio, quando fala, por exemplo, de discussão imperial, parece que eles estão falando conosco ainda hoje. Não é que os temas sejam os mesmos, nós não somos os mesmos, não é? E aí eu lembro, né, eu sempre gosto de fazer essa referência, a um poeta da minha ancestralidade libanesa, que ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o Khalil Gibran. Ele diz: a vida não se demora com os dias passados. Então, por mais que nós queiramos, né, o passado nos forme, mas as gerações presentes, elas nos impõem um avançar, e um avançar muito vertiginoso, às vezes. Então, ao pensar na minha exposição hoje, eu que vinha de uma experiência muito interessante nos meses de julho e agosto, onde esteve também a professora Ana Elisa Bechara, eu pensei de compartilhar com vocês essa experiência e tirar dessa experiência as reflexões para responder, não responder, mas avançar nessas necessidades que nós temos hoje, como pessoas que estão mais ou menor tempo no campo da educação jurídica. E é muito bom, né, aquilo que já disseram, que constatar que isso ainda ele tem um apelo geracional. Quem entra no campo da educação jurídica não sai nunca mais. Você pode até fazer outras coisas, mas não se abandona esse campo. E ele integra novos interlocutores e novas interlocutoras, porque se assim não fosse, nós não poderíamos avançar. Então, o que eu trago para vocês? Nós passamos, a professora Elisa e eu, não é, sobre convite da professora Flaviane Buzan de Moraes, que é a presidente da nossa área na CAPES, nós integramos a comissão de tese, de prêmio tese. Ou seja, nós avaliamos 34 teses de doutorado que foram
apresentadas à CAPES pelos programas de pós-graduação. E isso é um material muito rico. Por quê? Porque as teses de doutorado, elas não são apenas uma manifestação individual da produção de um doutorando ou uma doutoranda. Elas carregam uma dimensão institucional muito forte, ou seja, esses doutorandos e doutorandas, eles passaram num processo de seleção bastante rigoroso, via de regra, atendendo a um desenho institucional do que a pós-graduação, que esses programas definiram. Eles passaram por filtros de relações de poder institucionais, nós não podemos esquecer deles, né, desses filtros. Então, esses doutorandos ou doutorandas entraram nesses programas, encontraram seus orientadores e orientadoras, e, ao cabo de 4 anos, conseguiram um bom efeito. E essas teses que foram apresentadas pelos seus programas ao prêmio CAPES, elas ainda, além das bancas que as examinaram, elas tiveram outro filtro, que foi concorrer com outras teses dentro do seu programa para serem apontadas como a tese vencedora no seu programa. Então, essas teses, elas tiveram algo que na nossa área já vai se tornando mais e mais raro. Qual é? Que as pessoas nos leiam, e leiam a sério, né? Então, além dos seus orientadores, passaram pela banca, passaram pelo crivo dos colegas, enfim, chegaram na CAPES. E a nossa comissão, que era uma comissão exclusivamente feminina, né, só composta de mulheres, que trabalhamos muito, né, professora? Em julho, fazíamos várias reuniões, debatemos quais eram as teses, a melhor tese, por que era, por que não era, enfim. E apontamos uma tese, e até parabenizo, não sei se está aí ainda, o colega da Universidade Federal Rural, do campus de Nova Iguaçu. Opa, parabéns! A sua professora ganhou o prêmio CAPES, né? Professora Luciana Costa Fernandes. Então, essas teses, elas nos chegam, elas são ricas, não é? E elas demonstram algo. O que elas demonstram? Onde está a produção jurídica brasileira hoje? Isso é um lugar muito privilegiado para nós olharmos, porque tem tanta coisa para a gente olhar, não é? Vocês próprios estavam dizendo método, currículo, extensão, educação docente, são tantos temas, mas as teses nos falam de algo muito importante. Elas nos falam do futuro da educação jurídica. Porque esses doutorandos e doutorandas, eles estão produzindo e possivelmente serão professores, serão docentes, vão continuar produzindo e vão influenciar pessoas. Então, eu quero fazer algo, não é, que eu tento sempre fazer como uma docente de direito. Eu quero escutar os alunos, quero escutar os estudantes. E esses não são estudantes, eles são muito importantes. Porque eles são os estudantes que estão produzindo. Eles estão no limiar de sair dessa vida estudantil formal para se tornarem docentes. Então, eu quero escutar essas vozes, as vozes das teses. E o que elas me dizem? Elas me dizem, não é? Infelizmente, eu não vou poder compartilhar com vocês, mas eu vou compartilhar um artigo que está quase, né, de ser terminado. Então, eu vou abrir aqui as minhas próprias imagens e tentar muito rapidamente, até porque o tempo urge, não é? Eu vou trazer essa reflexão. O nosso tempo hoje, ele é um tempo suficiente, eu diria, não é? Mas que eu vou usar para dizer para vocês assim, de alguns achados sobre essas teses. Esse é um seminário muito promissor, não é? Sobre os cursos públicos, nas universidades públicas. Mas nós temos a nossa outra face, que são as instituições privadas. Então, nós não vamos, não é? Gravitar sozinhos no universo. Tem aí uma interface muito importante com as instituições privadas. Então, o que essas teses nos contam? Se eu vou na plataforma Sucupira hoje, tem 56 programas de pós-graduação em Direito no Brasil que oferecem doutorado. Isso não é pouca coisa. Então, a nossa área foi uma das áreas de maior crescimento quando se tornou uma demanda, uma política pública importante, desde a Conferência de Paris de 1998, desde que o acesso à educação superior se torna uma política de Estado. Nos anos 90, por óbvio que nós temos uma situação geopolítica muito diferente, não é? Nós agora mesmo estamos entrando numa outra, num tempo, né, que nós não sabemos onde vai nos levar, né, que é o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas então, no final dos anos 90, então havia toda essa promessa de acesso à educação superior, e permanência, não apenas acesso, mas também permanência. Então, se nós temos hoje 56 doutorados no Brasil,
34 programas indicaram uma tese para concorrer ao prêmio no ano passado. E por que o ano passado é tão importante? Porque esses foram os doutorandos e doutorandas que entraram no ano de 2018 ou 2019. Isso significa que esses estudantes, esses doutorandos e doutorandas, fizeram suas teses durante a pandemia. E isso é um período muito atípico. Então, se além do isolamento, que a produção intelectual, que geralmente tem uma dimensão muito individual, solitária, dramática, por vezes, né, por conta de várias razões, quem produz uma tese durante a pandemia ainda está sobre um cenário muito mais difícil, muito mais sofrido por várias razões. Mortes durante a pandemia, doença, perda de emprego, e tudo que nós sabemos. Não é porque nós sofremos pessoalmente, é porque nós ouvimos dizer, porque nossas famílias sofreram esses impactos. Então, essas são teses muito especiais, feitas durante a pandemia. Então, é muito importante olhar para elas, eu diria. Bem, então, são 34 programas que apresentaram teses ao prêmio, que foram julgadas. Então, dessas 34, qual é a relação entre públicas e privadas? As privadas já nos superaram, porque apenas nessa amostra eu tenho 53% de instituições privadas, e aí consideradas as confessionais, e 47% de instituições públicas. Inclusive a tese que ganhou o prêmio, ela foi feita na PUC do Rio de Janeiro, uma instituição confessional. Ela não é gratuita, não é? E eu acho que já é a segunda tese que a PUC Rio ganha, inclusive. Então, nós temos que dialogar, sim, com instituições privadas. Outro dado que interessa muito, né, cada vez mais, é gênero. E nós temos uma prevalência de mulheres também. 53% das teses apresentadas, que foram indicadas para os seus programas, eram de mulheres. E aí, o gênero, a identificação foi pelo nome. Pode ser uma identificação errada, tá? Mas pelo nome, não é? O nome assim, pelo que eu podia deduzir, masculino ou feminino, então elas foram classificadas assim. E agora um dado que interessa muito, viu, Cristiana, e para vocês pessoalmente, o que são teses, o campo, né, isso que o Aurélio falava, se é dogmático, hermenêutico, interdisciplinar, dialogando com outras áreas, e essa discussão que vem desde o Brasil Imperial, tem aqui um dado que parece mágico, mas que é real. Segundo o meu critério, 50% das teses em direito eram interdisciplinares, que foram apresentadas ao Prêmio CAPES. Quer dizer, os programas selecionaram teses com uma perspectiva interdisciplinar como a melhor do seu programa. Isso não é pouca coisa para a nossa área. Isso é um dado importante. E teses em perspectiva interdisciplinar em instituições públicas e privadas. Desculpe estar dando tantos dados, né? Eu teria aí os slides bem bonitos, mas, infelizmente, né, eles não vão aparecer. Então, dessas que têm perspectiva interdisciplinar, quase 60% estão em instituições públicas. Então, isso nos interessa. Quer dizer que nós temos, não é, o privilégio, ou a obrigação, ou as condições de elaborarmos mais teses interdisciplinares que as instituições privadas. Por várias razões. Porque nós temos mais espaço, porque os nossos doutorandos realmente ficam nos programas, porque os nossos programas são mais interdisciplinares, mas isso é um resultado. Agora, tem um dado que a mim me chamou muito a atenção, que é o seguinte: das teses interdisciplinares, qual foi o número de teses que abordou uma questão que nos parecia tão evidente durante a pandemia e durante os anos do último governo federal, que adotou o tema da democracia? Poucas. Das interdisciplinares, apenas 23% faziam qualquer relação com a questão democrática. O que é surpreendente, não é? Então, existe ali, uma impermeabilidade a um fenômeno que era muito debatido, seja no sistema político, no sistema jurídico, na questão da pandemia, no acesso à saúde, na negação do acesso à saúde, negacionistas, vacina, no contexto internacional, do governo Trump, né, não vamos esquecer disso. Então, era corrosões democráticas de toda a ordem acontecendo nas democracias ocidentais. Mas esses doutorandos e doutorandas, apenas em termos muito minoritários, trataram dessa questão. Então, nas teses interdisciplinares, trazem a democracia em um número muito reduzido delas. Nas dogmáticas, muito menos. Então,
O que eles entendem? Por que a gente está entendendo aqui sobre interdisciplinaridade? Interdisciplinaridade, então, esse diálogo do direito, ele tem vários, não é? Tantas e tantas e tantas definições. Mas eu seleciono como uma problematização mais clara da questão, da tese, da pergunta de pesquisa, em que o doutorando ou doutoranda vai utilizar metodologias, aportes teóricos, referências de outras áreas. Basicamente, nós vamos encontrar antropologia, nós vamos encontrar sociologia, ciência política, mas esses aportes estão declarados. O doutorando ou doutoranda tem que declarar o seu uso de metodologias, de referências, de autores de outras áreas de conhecimento. E uma pergunta clara de pesquisa. Porque, infelizmente, isso não está em todas as teses. E pasmem, né, nem todas as teses que são indicadas ao prêmio, elas trazem uma questão clara de pesquisa. Eu não utilizei, viu, Nelisa? Eu não utilizei, porque as avaliadoras, né, da comissão, elas tinham que elaborar um parecer. Mas eu não utilizei esses pareceres porque eu não tinha, por óbvio, eu não tive tempo, a autorização das colegas para usarem esses pareceres. Então, tivemos que fazer a análise das teses, não é, sobre outros critérios, que foram esses: interdisciplinar, a questão democrática aparece ou não aparece, a metodologia. E, bom, então, isso não foi utilizado, esses pareceres, que são muito bons. E eu queria ler, são 4 linhas, tá? Eu queria ler um trecho da tese, que foi selecionada, como da Luciana Costa Fernandes, que eu aconselho todo mundo a ler, né, que é uma tese maravilhosa, lá da PUC Rio de Janeiro, e que é professora, né, da Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Nova Iguaçu, e ela, quando dando as suas marcações metodológicas, ela diz, abre aspas, durante o campo, e isso foi também um critério que eu utilizei para teses empíricas, durante o campo, uma das abas na tabela que fiz sobre os casos foi território, com uma linha específica, denúncia, em que escrevia o que desse documento me chamava a atenção para o modo como esse órgão falava sobre as espacialidades. Então, porque ela usa o conceito de território, do Milton Santos, geógrafo, não é? Celebérrimo, para trabalhar denúncias, que ela trabalha, é uma tese sobre o que ela vai chamar de antinegritude da magistratura fluminense. Então, ela faz um estudo de campo com dados empíricos muito bem classificados. E outra tese, que agora eu também vou ler, né, que infelizmente o slide não posso exibir, que é a tese que tirou menção honrosa, e que é também do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Do ponto de vista de classificação metodológica tradicional, a pesquisa pode ser identificada como qualitativa, ainda que faça uso localizado de dados quantitativos. Tensionamos que em todo o trajeto de pesquisa, a observação empírica nos revelasse fatos que, sem qualquer mistificação, apontassem possíveis ligações entre a dependência econômica e as ações de inteligência e destas com a temática da democracia. Bem, nesse trajeto, estudamos as estruturas organizacionais dos sistemas de inteligência no Brasil, nos Estados Unidos, sua evolução histórica, bem como destacar modelos particulares para análise. Bem, então, essas teses, elas fazem uma vinculação explícita com métodos que não são métodos clássicos do direito. Bem, então, as teses, não é, dogmáticas interdisciplinares, por exemplo, não é, nas teses dogmáticas, com orientação dogmática, aparecem, né, direito ambiental, direito à água, direito penal à corrupção, processo penal, direito regulatório, direito tributário, direito administrativo e terceiro setor. E nas teses as teses interdisciplinares, com perspectiva empírica, não é? Nós vamos ter apenas 33% de tese com perspectiva empírica no universo do lado oposto, 67%. E as teses empíricas em instituições públicas e privadas? Aí, outra vez, as instituições públicas ficam com essa reflexão mais abrangente no campo da pesquisa jurídica. Porque 56% das instituições públicas que vão oferecer teses com perspectiva empírica, enquanto das instituições privadas, apenas 44%. E temas escolhidos dentre as teses com perspectiva empírica. Agora eu vou dizer quais são os temas que aparecem lá, que fizeram pesquisa de campo,
que coletaram dados, que analisaram esses dados, que trazem elementos de reflexão concreta para a pesquisa jurídica. Violência de gênero, cada vez mais. Alguém disse aqui, olha, acho que foi a Letícia, né? Que não é que esses temas não fossem cruciais antes, mas eles não estavam na faculdade de Direito. Agora eles estão. E também estão na pesquisa jurídica. Então, teses com violência de gênero. Violação de direitos humanos, gênero e violência. Inteligência artificial e direito, também pesquisa empírica. Direito à água e direitos humanos. Direito dos povos indígenas e direitos humanos. Também direitos dos povos indígenas são temas também que vão se tornando, né, ainda bem, mais claros, evidentes. Direito penal, antropologia do direito, democracia participativa e direito municipal. Bem, então eu trouxe esses dados para nós pensarmos o seguinte, né, e até levando em conta o que o Celso falou hoje de manhã. Olha, nós temos aqui 3 espaços que são espaços de interlocução, não diria óbvia, mas necessário para um colégio brasileiro de instituições de direito que sejam públicas. A OAB, Ministério da Educação e a CAPES, agência de credenciamento, avaliação, fomento. Quando esse estudo sobre essas teses, que é um estudo rápido, né, como o Celso disse, né, esse convite, ele tem algumas poucas semanas, depois, Celso, até fiquei um pouco assim, será que vai acontecer, né, o encontro ou não, por conta geral, exatamente da greve dos estudantes. E eu organizei esses dados, né, para trazer para vocês, mas eu acho que eles demonstram o seguinte: há uma tendência, então, de abertura desses temas na produção jurídica brasileira. E essa abertura, é claro que ela acontece também em decorrência da própria mudança de perfis docentes e discentes dentro das faculdades de Direito. Eu considero, e amanhã estou muito curiosa para ver a professora Anelisa Bechara e a Eunice, né, Prudente, falarem sobre as políticas afirmativas aqui na USP. Porque isso não é uma opinião minha, né, mas eu acho que da maior parte das pessoas que estão aqui. A adoção de políticas de discriminação positiva ou políticas de ação afirmativa dentro das universidades brasileiras, ela foi o grande divisor de águas, não é? Acho que nenhuma política pública no campo da educação foi mais importante do que essa, o mais impactante. E os seus efeitos ainda não são plenamente compreendidos. A UERJ foi a primeira instituição pública brasileira a adotar essa política, na governança de um governador muito ruim, mas ele pelo menos fez isso. E a UNB foi a segunda, né, do Sistema Público Federal, e tem 12 anos, né? É pouco tempo. É pouco tempo para nós acompanharmos os resultados, né, os perfis, a mudança de perfil docente, que ainda é o grande desafio a ser feito. Mas essas teses também revelam, então, uma mudança epistemológica, uma mudança metodológica. Então, essa mudança de perfil docente-discente, ela vai também exigir outros arranjos. Então, essa velha discussão nossa, né, que eu considero uma discussão que eu participei também, mas é uma discussão iluminista, né, como vamos mudar o ensino jurídico de cima para baixo? Não vamos, né? Nós fizemos muitas coisas, mas nós, afinal, não mudamos muitas outras coisas que deveriam ter sido mudadas. Mas eu sou das otimistas, né? Eu sempre vejo o copo meio cheio. Então, acho que nesses 29 anos, quando eu estava aqui com a professora Ada Grinover, né? E o professor Zé Geraldo, estava aqui também, muita coisa boa aconteceu, mas muitas oportunidades foram perdidas. E isso é verdade. A professora Cláudia Lima Marques, essa semana, esteve lá na UNB, né, dizendo que tem quantas bolsas de produtividade de pesquisa? 87. 87 bolsas de produtividade de pesquisa no campo do direito. Isso isso dá vontade de chorar, né? Porque nós precisamos de recursos para fazermos pesquisa. E todos os anos, e agora mesmo, né, agora eu parto para uma reflexão mais assim, aberta. Eu venho, né, a professora Daniela sabe disso tudo muito bem, eu venho do final, terminou sexta-feira, o concurso de Teoria do Direito, na Faculdade de Direito, concurso docente. Nós tivemos 98 inscritos, 48 pessoas apareceram fazer a prova escrita. Aprovamos 4 candidatos ou candidatas. Mas existe um potencial enorme de pessoas, né, de jovens, pessoas que entraram agora no campo da educação jurídica, que estão preparados e preparados para atuarem nas faculdades de Direito. Só que, pelo momento político, pelo momento econômico, não é,
Isso, então nós temos a melhor geração preparada para atuar no campo da educação superior, e não apenas na área jurídica, mas ao lado disso há todo um sistema perverso que não valoriza, né, valorizou, não teve políticas públicas coerentes para realizar a inserção dessas pessoas que se prepararam nos últimos 10 anos para estarem nesse espaço e não estão. Eu estou citando isso, né, por conta desse dado muito, muito concreto, né, as bolsas de produtividade. Então, essa abertura que essas teses nos revelam, então essa vontade, essa capacidade e essa que atende a uma necessidade da formação jurídica, de pesquisa, né, em que vai conformar o nosso fazer jurídico, que vai atuar, que vai ajudar a magistratura brasileira a tomar melhores decisões, a não adotar critérios claros de antinegritude, como mostra a Luciana Costa Fernandes, né, quando juízes, né, que adotam perspectiva racista, fazem isso de uma maneira muito automática, sem pensar o que está fazendo. Então, a pesquisa jurídica, ela pode ser um grande instrumento de nós passarmos para um outro momento, que não é esse momento iluminista, né, que nós dizíamos que era bom para a educação jurídica, mas que as pessoas não iam fazer, porque nós achávamos bom, né, mais ou menos currículo, essa disciplina ou aquela. Mas então há alguma coisa acontecendo, né, de baixo para cima, e se junta no meio. Então a produção é muito mais qualificada, a mudança de perfil discente, a mudança de perfil docente. E o que nós podemos fazer, né, levando em conta aí, Celso, e já vamos encaminhando para o final, o teu apelo. O que nós podemos fazer como pessoas que têm esse privilégio de estar aqui nesse dia, 16 de outubro de 2023, para atuar sempre no sentido de dar um sentido de justiça social, mais democracia, produção mais qualificada, produção com maior impacto. O que nós podemos fazer? Eu acho que um campo, uma forma muito objetiva, eu digo, eu acho que nós temos que pensar na produção jurídica que nós fazemos nos nossos doutorados e mestrados, em formas de cooperação, quando nós falamos, por exemplo, de mobilidade discente, né? Que na Europa tem todo um financiamento com o programa Erasmus, e nós, com as nossas condições muito difíceis, né, de fazer essa mobilidade, mas como é que nós podemos compartilhar, podemos trocar mais experiências e compartilhar os melhores nossos recursos em campos que são tão necessários e que são, não é, e seriam muito beneficiados se nós pudéssemos inventar, como inventou o professor Morgadinho, esse encontro. Mas nós precisamos inventar, então, são formas de cooperação acadêmica efetiva, para, por exemplo, metodologias, pelo menos no campo da pós-graduação, metodologias empíricas, o que é uma perspectiva interdisciplinar, o que é uma dogmática a sério. Então, nesse sentido, então, a minha sugestão é mais clara nesse sentido, assim, como nós, Faculdade de Direito Públicas, podemos inventar, criar e implementar formas de cooperação acadêmica, na pós-graduação, mais exatamente, e na graduação, para que os nossos estudantes possam se beneficiar de uma formação mais de encontro, que vá de encontro, ou ao encontro, não é, das suas expectativas metodológicas, de temas. Então, seria isso. Muito obrigada. Professor José Geraldo de Souza Júnior. Eu brinco sempre que lá em Brasília, né, quando a gente vai fazer algumas visitas ou convidar alguns ex-ministros, né, eles nos alertam, não existe ex-ministro, ministro emérito. E assim, eu traduzo o mesmo ensinamento que eu recebi para os reitores. E a gente trabalha com a ideia de que não existem ex-reitores, existem reitores eméritos. Então, a gente tem a grande honra de ter conosco, mesmo após a sua aposentadoria, o professor José Geraldo, em sala de aula. E ele sempre dignificou muito a carreira docente e valorizou muito o ensino público, como docente, como professor das bases, professor dos alunos de graduação, que são encantados por ele desde o primeiro semestre, que é o primeiro contato que ele tem, um professor de pós-graduação,
então, diretor, né, no seu tempo da Faculdade de Direito, nosso reitor emérito. Então, eu passo a palavra ao professor José Geraldo, cujo título da sua palestra e da sua manifestação aqui conosco, do compartilhamento das suas ideias, é das faculdades de leis às faculdades de direito, por uma associação das faculdades de direito públicas e gratuitas. Professor, a palavra é sua. Eu quero fazer uma observação sobre o Zé Geraldo. Só um segundo. Eu tive um irmão que estudou na... Não, é um minuto. É um minuto porque ele merece. Eu tive um irmão que estudou na Universidade de Brasília e ele sofreu a aplicação do 477 por não fazer nada. Então, era meramente presidente do diretório de arquitetura. Passado anos e anos, depois que ele viveu no exílio, voltou, um belo dia, o reitor da universidade era o Zé Geraldo. O que aconteceu? Zé Geraldo deu a ele o título de professor, doutor notório saber. E esse é o título que ele usa. Mas quem entregou o título foi o Zé Geraldo, e o Zé Geraldo falou comigo que ele ia ganhar esse título. Então, eu acho que a minha família e o meu irmão devem essa gratidão e essa amizade ao reitor. Eu me lembro direitinho que eu estava lá no dia da sessão, e ele perguntou, falta alguma coisa? Eu respondi lá de baixo, o título do meu irmão. Ele então concede o título de saber notório ao professor Francisco Chaves Bastos. Obrigado. Bem, o Conselho Universitário concedeu. Agora, tá. Então, a Daniela já antecipou o título que me obriga a justificá-lo de alguma maneira. Né? Ele tem a ver com o convite que foi feito, quanto à intenção de realizar esse encontro, né? Com a criação do Colégio Brasileiro de Faculdades de Direito. Né? E no bojo, né, de uma justificativa, né, que, de certo modo, é confortada por todas as observações que foram feitas na sessão preliminar. Que, felizmente, pela quebra de programa, né, se tornou um momento muito rico desse nosso encontro. Tanto mais que vemos agora até as nossas anotações passam a fazer um outro sentido em relação ao diálogo que aquelas manifestações todas acabaram provocando, né? No que aqui e agora, né, foi o que se demonstrou na exposição do Aurélio e da professora Lúcia, né? Quer dizer, de certa maneira, o nosso trabalho pode ser abreviado quanto à exposição, né? Também porque, ao nos apresentarmos, antecipamos alguns pontos desse. Não vou fazer referências ao Celso, porque fiz na preliminar, né? Então tiro do meu texto, né? Mas tem outras. Então, eu justifico o título nesse sentido, de que eu queria corresponder àquilo que me pareceu ser o cerne da proposta, né? Por questões epistemológicas, por questões políticas, por questões pedagógicas, a ideia, né, de que estamos num momento muito bom para criar as faculdades de direito, né? Porque até aqui o que vimos, ou por conta de uma redução política, né, no funcional que aparelha a educação superior para o conformismo de um modelo de governança, né, de organização de sociedade, ou por conta da realidade do tempo. A cabeça pensa no chão, a partir do chão que a gente pisa, como diz Paulo Freire, né? Então, as nossas formulações, elas têm tempo e lugar, né? Às vezes, nem palavras nós dispomos para poder, por exemplo, no contexto do moderno, designar o que estava acontecendo no espaço social
com a formação de uma estrutura de poder centralizada, numa articulação de soberania forte, do que depois veio a se chamar Estado, quando pouquinho antes nem a palavra existia. Nem a palavra Estado existia. Né? Primeiro a usá-la foi Maquiavel, exatamente para descrever Maquiavel, o autor do Pequeno Príncipe. Né? Quero dizer, do príncipe. Né? Ver que o rodapé também tem seu dia de pé direito. Né? Então, as razões, por exemplo, epistemológicas, né, que Lucia mostrou tão bem nos estudos doutorais que ela examinou, as razões políticas que Aurélio trouxe como o mediador do histórico, né, inferindo, né, formas, por exemplo, de pensar a educação superior e a educação jurídica, em particular, atentas aos chamados do tempo e do espaço em que essas questões foram colocadas. Por isso que, querendo responder ao chamado, né, tendo por referência esses elementos que nos provocaram esses anos todos, sobretudo nos últimos 30 anos, se a gente contar como data a portaria 1886, que Cristiana lembrava, nem foi arranhada ainda, nem foi arranhada. Né? Porque ela esbarra na sua concretização nas pré-compreensões que movem nossas práticas pedagógicas, nossos processos de reflexão. Letícia lembrava hoje que o problema não é, por exemplo, ter excelência educacional. O problema, às vezes, né, é se dar conta da necessidade de descolonizar a estrutura educacional e os currículos, né? Porque a forma como o conhecimento se estabelece é também uma referência que aqui foi chamada de dogmática, foi chamada de legalista, é paradigmática, mas, em última análise, é uma representação condizente com as expectativas interpelantes de um determinado tempo histórico. Né? Por isso que também, para chamar esse tema, né, lembrando essa necessidade imperiosa, que é tanto mais quando a gente observa, e eu fui fazer esse exercício, e depois aquela tremenda mobilização dos anos 1980, 1990, né, pelo impulso da reforma mais recente que a 1886 trabalhou, tudo que veio depois, de algum modo, como que aqui e agora tem um interregno problemático. Por exemplo, eu fui olhar que foi fruto daquele movimento, a criação da ABED, Associação Brasileira de Ensino do Direito. Era um esforço de tirar do corporativo, da OAB, que fez um papel notável, mas é uma corporação, então tem seus elementos. Também no seu texto você dizia a OAB não pode ser aquele texto lá de 92, né? Para promover, embora ela tivesse feito um trabalho notável sobre essa perspectiva. Se a gente considerar que ela foi, talvez, a primeira que se deu conta de que a questão era paradigmática. Não nos esqueçamos da reunião de colégios de presidentes de 1980, quando a ordem incumbiu alguns dos seus intelectuais de produzirem um relatório sobre a condição do ensino do direito no Brasil. Sérgio Ferraz, Joaquim Falcão e José Lamartine Correia. Seu antecessor, que também foi reitor, não chegou a ser? Faleceu um pouco antes, né? Era praticamente o reitor. Eles fizeram um relatório sobre o diagnóstico da condição do ensino para interpelar a ordem, no sentido dela cumprir a sua atribuição legal de zelar pela qualidade do ensino do direito. E a conclusão desse relatório é que, entre outras injunções que, vamos dizer assim, aprisionavam o ensino do jurídico no formalismo dogmático, estava a expressão do relatório na praga do positivismo que assola o ensino jurídico brasileiro. Na
praga do positivismo. Aspas. Estou colocando aspas nesse texto. Foi o que gerou, por exemplo, se mobilizar para isso que aqui no texto eu procurei recuperar um dos teóricos críticos dessa conjuntura, que foi meu antecessor na UNB, professor Roberto Aguiar, professor da Universidade de Brasília, escreveu um texto chamado O Imaginário dos Juristas, que está publicado numa revista de direito alternativo, né? Que esta revista foi editada pelo juiz Hamilton Bueno de Carvalho. Uma daquelas expressões do alternativismo jurídico no campo do operacional, magistrados. Depois teríamos, no campo acadêmico, os movimentos que, por exemplo, lá em Santa Catarina, se instalaram, né, por professores que traziam a crítica à dogmática, né? Liderados, do ponto de vista intelectual, pelo Luiz Alberto Vará, que em seguida criaria a ALMED, a Associação Latino-Americana de Metodologia e Ensino do Direito, para brigar com a pureza do poder, né? E com a senhora dogmática e seus dois maridos, né? O legislativo e o judiciário, né? Então, o professor Roberto Aguiar, nessa revista, né, escreve esse artigo sobre o imaginário dos juristas. Já se vê que é o imaginário desenhado por Lutero, né, do jurista pobre coisa, né? Aquele jurista que é só jurista é uma triste pobre coisa. Isso é Lutero que diz, né? Mas comedido de que o Sassaforato, que dizia imeri legiste sono puri asini. O Tom Bartoli foi tão citado aí nas estruturas dogmáticas, né? E o professor Roberto Aguiar, nessa convicção, ele se refere ao que ele chama de um sistema de conhecimento produzido nessa estrutura de dogmatismo formalista legislativo, né? E vai gerar o que ele diz, uma marca inscrita na análise de normas, de modo que as melhores soluções para problemas específicos oriundos das novas leis e pelos enormes compêndios de análise se fixam em códigos. Portanto, não há direito para os juristas. O que existe são leis. Logo, nossas faculdades não são de direito, são escolas técnicas de leis. Isso significa que está na hora de criarmos os cursos jurídicos do Brasil. Isso é um texto do Aguiar de 1993, né? Coisa que lá na Bahia o Orlando Gomes, né, naquele livrinho maravilhoso, A Crise do Direito, de 1956, interpelava os juristas para que abandonasse a prática da navegação de cabotagem ao redor dos códigos, né? Aludindo ao fato, né, de que essa perspectiva representa o mundo morto, o mundo velho, né? Aquele que foi inscrito nos alfarrábios, né? Enquanto que a nossa cabeça, você disse que nem deu tempo de falar de digitalização, né? Nossa cabeça já está nos algoritmos, né? E, por conseguinte, na dinâmica de um mundo, né, que Campilongo viu que parece operar outro paradigma do jurídico, quando, por exemplo, trabalhou no CAD, né, que é outro direito. É outro direito, né? Então, essa perspectiva, né, de configurar, né, essa tensão, que aqui se chamou de dogmática, né, mas que também se chama de injunção de uma modelagem política inscrita na prática do jurídico, reduzido ao regulatório do poder político, né? Por isso que, na França, Bounier dizia: eu não conheço o direito civil, eu ensino o Código Napoleão.
O Código Napoleão, né, professor? Não é o Código de Napoleão, é o Código Napoleão, né? Eu não ensino direito civil, eu ensino o Código Napoleão, né? Então, por exemplo, essa expectativa crítica ela é paradigmática. Aurélio lembrou a tensão entre o laico e o religioso, né? Ela está num contexto também do social, Letícia, e a gente fala, ele dizia da exigência da cidadania, né? E lembra a Constituição de 23, né? Que Jamurilo de Carvalho chamou de Constituição da Mandioca, né? Porque ela é censitária, né? Ela representa a sociedade dos homens de bem, né? Não é que tem dignidade, é que tem bens, não é isso? E, portanto, a cidadania é a cidadania do homem branco católico, né, proprietário, né? Num sistema ainda escravocrata. E que, portanto, o social não está no mundo do direito. O social está fora da civilização e do contrato, porque o social é sub-humano, é o escravo alienado do humano, é o índio silvícola. Não é o índio que agora cria o ministério e discute que o seu direito é anterior ao direito do Estado, e o relator até diz que sim, Fachin, de que até a demarcação não é uma criação de direito, é um ato administrativo e burocrático para reconhecer um direito que é pré-estatal, que é pré-trabalhino, que é pré-colombiano, mas que é direito do ponto de vista de um lugar de conhecimento. Por isso que os autores desta conjuntura, Vará, por exemplo, né, diz assim, olha, é preciso que a gente enfrente o mal-estar dessa cultura. E o mal-estar dessa cultura, ele se estabelece por conta da perda de confiança nos fundamentos epistemológicos que explicam o nosso objeto de conhecimento, né? Então, de que vem o mal-estar? Do esgotamento de um paradigma que forma a nossa cultura jurídica, que é legalista. Mas legalista no sentido epistemológico do termo, aquele legalismo que é a redução do jurídico ao legal que o moderno estabeleceu. Como é também uma redução que o moderno estabeleceu, reduziu o conhecimento à ciência, quando ele está espalhado em outras mediações cognitivas. Se a gente perguntar, cadê o Victor, que foi a Bolonha, a um estudante de Bolonha do pré-moderno, que é o direito, ele vai dizer a arte do justo e do bom. Mas se perguntar o que ele fez de intercâmbio agora, o que é o direito, vai dizer é a ciência das normas. É isso? E está em 99% dos manuais. Não é isso? Por isso que eu penso, né, que, por exemplo, Vará dizia que escapar, e aqui também você, eu não sei quem foi, falou do lugar de conforto. O mal-estar nos impulsiona para escapar do lugar de conforto. O lugar que gera, por exemplo, um legalismo de concurso, não é isso? Que gera lavajatismo, né? O medo do avançar, Vará dizia, para além do território de dragões, que é o novo, que é o que interpela, é o que pede que se nomine, como você disse aqui, ao se referir àquilo que vem da sua experiência de vivência para designar as sociabilidades que se instauram com o nome de direito, mesmo contra a lei. E a própria OAB, no seu estatuto, diz que o advogado que litiga contra a literal disposição de lei está sujeito à sanção disciplinar, salvo se o fizer com base na existência de um precedente ou na convicção da injustiça da lei. Ora, quer chamada de mobilização, não é nem se puxar pelos cabelos, como o barão lá da história, né? É de enfrentar com denodo as interpelações do real que pedem que as suas representações cognitivas realizem aquilo que se disputa como narração, como convicção sobre experiências que emancipem sobre o humano que se constitui, porque o humano não é um dado da biologia, é uma experiência na história. Nós não nascemos humanos.
nós nos humanizamos. Isso é Hegel, mas Simone de Beauvoir vai aproveitar hegelianamente a frase para dizer: não nascemos mulheres, não é isso? E vocês aqui diziam: olha como agora nós nos tornamos mulheres empoderadas, diretoras, não é isso? Então, o Vará dizia isso: escapar do mal-estar da cultura legalista para pensar o direito interdisciplinarmente. Lê-lo na poesia, lê-lo na experiência mística, lê-lo onde for razoável pensar as normas do SUS para a educação popular do sistema, inclui diálogo de saberes, inclui amorosidade. Só Rousseau havia dito lá em 1750 que a razão do conhecimento é fazer a felicidade. E agora o SUS. Está escrito na lei que a amorosidade é uma categoria jurídica da realização da saúde como um bem público, um bem universal. Né? O outro professor é o Roberto Lira Filho, que foi seu professor, embora você seja mais machadiano do que... o Hermes Lima também deu aula lá. Então, o Roberto Lira Filho, que escreveu o primeiro manifesto para um direito sem dogmas, para fazer a crítica do positivismo, Tucur, positivismo historicista, positivismo sociológico, positivismo legalista, não recusa pensar o real como algo que é empiricamente estabelecido, mas não se deixar capturar pela aparência, no tocante a reduzir tudo que existe ao que a gente media como manifestação. Acho que foi isso que eu tentei falar para aquela deputada e ela não entendeu, lá no debate da CPI do MST. Então, o professor Roberto Lira Filho depois escreveu o livro O Direito que se Ensina Errado, exatamente para que nós nos dessemos conta, primeiro, de que a inadequada apreensão do objeto de conhecimento vai determinar os equívocos sobre a apreensão desse objeto. Quem só vê direito da lei não vai vê-lo no urbano em que a Letícia vivenciou o direito de morar. Né? E a gente só vai ver o direito de morar entrar na Constituição quando os movimentos sociais vão ao Habitat em Istambul para proclamá-lo, né? Com base nas lutas por reconhecimento, que são lutas inscritas na agenda dos direitos humanos, não nas declarações, não nos monumentos, sequer nas ideias. Os monumentos são de escravistas, por isso que o Galo aqui queimou a estátua de Borba Gato, ou nas manifestações de todo lugar, quando se diz que ser negro importa, ser mulher importa, o primeiro ato de celebração dos movimentos é derrubar as estátuas. São de escravistas, o próprio Locke, que formulou a tese dos direitos humanos, né, vivia dos royalties de suas ações do tráfico de escravos. Né? Mas as lutas concretas por reconhecimento da dignidade nessa experiência de se humanizar, cujo mediador é a democracia. Né? Então, o professor Roberto Lira diz: quem só vê direito na lei não vai vê-lo no pluralismo jurídico, não é isso? Nas manifestações do social, no direito achado na rua, está aí no colo do Campilongo. Né? Então, o professor Roberto Lira Filho dizia: e aí? A inadequada apreensão do objeto de conhecimento vai determinar os defeitos da pedagogia. Não se ensina bem o que se apreende mal. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que perpassou aqui as discussões, que eu penso estão sem interlocução. Por exemplo, a BED, eu vi que a última composição está para o período de 2022. Foi feita nova eleição, nova diretoria. O Comped é ativo, mas há diálogo do Comped com as faculdades de Direito ou só com os programas de pós-graduação? Né? A CAPES, né? Ela é mais capilarizada do ponto de vista da iniciação científica e do fomento. Mas há muitas outras instituições que precisam ser lidas. Por exemplo,
o IPDMS, o Instituto de Pesquisa, Direito e Movimentos Sociais, muito forte lá na Bahia, né? Por exemplo, a Elucia, como chama? A Rede Brasileira de Pesquisa Empírica em Sociologia, né? Coisa que, por exemplo, para essa cultura da ilustração, né? Se não for no manual, não entra no mundo do direito, né? E é preciso, portanto, esse deslocamento para um campo de atuação. Eu queria aproveitar a sua deixa aqui, já que tem muito baiano aqui, você falou em Rui Barbosa. Em 1882, o gabinete caiu, e o parlamento, e, portanto, o parecer de Rui Barbosa, a reforma do ano anterior, não pôde ser lido, igual o parecer do Salles, não pôde ser lido, foi lido no corredor. Né? E olha que coisa notável do Rui Barbosa. Parecer dele que foi feita a reforma de 1875, que ele propunha que as faculdades de direito, portanto não foi aprovado, substituíssem ao justnaturalismo metafísico, justnaturalismo metafísico que já havia rendido uma reprovação em doutoramento e uma ação penal a Silvio Romero, porque ao se habilitar ao concurso de doutoramento lá no Recife, diante de uma questão posta pela banca, ele disse que se recusava a respondê-la. E o presidente da banca disse: e por que Vossa Excelência se recusa a responder? Porque essa questão é metafísica. E o presidente da banca, a Lucia acabou de presidir uma banca, eles podem tudo, né? Disse: e o que tem isso, a metafísica? O Silvio Romero disse: a metafísica está morta. Ele já tinha lido Benjamin Constant. O presidente da banca disse: quem a matou foi o senhor? Ele disse: não, energúmeno, foi o progresso. Sabe dessa história, né? Então, vejam, ali se trazia aquilo que depois Larens vai dizer, Karl Larens, né? Se a ciência do direito do sistema de pensamento paradigmático puder ter um nome, esse nome devia ser sociologia jurídica. Por isso que o Rui Barbosa diz, né? Nós propomos em substituição a metafísica da filosofia do direito, que teve um nome também de direito natural, né? Embora numa das reformas diga que o professor de introdução ao estudo do direito, que depois vai ser a ciência do direito, que depois vai ser ao direito, né? Seria o professor da enciclopédia jurídica, a sociologia entrando como a expressão do contismo positivista, né? Que não entrou no currículo, mas entrou na bandeira, não é isso? Eu acho que a proposta de... Não, diga. Não, eu só complemento que a colocação sua é maravilhosa, porque a proposta dele de reforma do ensino jurídico, ele é claro, no sentido de excluir o direito natural e introduzir a sociologia jurídica. Que é metafísica. E ele diz, ele diz exatamente o que Durkheim dizia, né, lá nas ciências sociais, quando ele disse que, ao criar o curso, ele queria instalá-lo na faculdade de Direito, só que não foi possível por causa do positivismo legalista, do Código Napoleão, né? Então ele dizia: bom, se o seu lugar preferencial é o da escola de Direito, mas, dadas as dificuldades, a questão de local é de pouca importância. Enquanto que os limites que separam as diferentes partes da universidade não são tão intransponíveis, de modo que certos cursos não possam ser bem colocados em qualquer uma das suas faculdades, Durkheim foi mais avançado do que Kant e no conflito das faculdades, faculdade de filosofia e faculdade de direito. Diz que a filosofia do direito
devia ficar na faculdade de filosofia, porque só o filósofo responde a pergunta qual o direito. O jurista, ele disse, não se pergunta, ele aplica o que já vem dado. Olha que destino ele nos deu, de termos cabeças de pau. Né? Então, fechando, diz o Durkheim, é que os melhores espíritos reconhecem hoje ser necessário que o estudante de direito não se deixe encerrar em estudos de pura exegese. Isso é Durkheim, gente. Porque, com efeito, se ele, consequentemente, a propósito de cada lei, sua única preocupação for procurar adivinhar qual terá sido a intenção do legislador, ele contrairá o hábito de ver a vontade legislativa como única fonte do direito. Ora, isso será tomar a letra pelo espírito, a aparência pela realidade. É nas entranhas da sociedade que o direito se elabora e o legislador não faz mais que sancionar um trabalho que se realiza independentemente dele. Eu acho que essa é a carta de princípios que um colégio de faculdades tem. Não é impor um currículo, é propor uma descolonização dos currículos. Não é isso? É propor aberturas epistemológicas, é propor mediações hermenêuticas, como diz. Agora mesmo nós acabamos de conceder o honoris causa ao Ailton Krenak. Não adianta colocar indígena no curso se lá vão ensinar o descobrimento para ele. Né? Nem o Papa agora aceita mais a teoria da descoberta, não é isso? E é o contrário, está dizendo, vamos realmar, vamos realmar. Realmar significa reconhecer que índia gente tem alma, não é isso? Então, eu acho que as propostas que eu ia fazer, você, Nuno e o professor Bichard fizeram de manhã no que é o escopo de um colégio como esse. Essa interlocução da creche à pós-graduação. Né? Tem que criar, inclusive, decanatos de pré-graduação. Né? Essa interlocução com o oficial, que estamos sem interlocução. Por exemplo, a OAB perdeu muito capacidade por conta de seu conformismo político atual. Rendido. Né? E não é episódico, já há em registros anteriores. Né? No período de 73 até 85, as conferências da OAB, por exemplo, não falaram em Estado Democrático de Direito. Né? Mas sempre falaram, da primeira, em 58, a atual, em ensino do direito. E sempre falaram de acesso à justiça. Variando. Lá atrás, funcionalização, modernização, atualmente, direitos humanos. O nome de direitos humanos é acesso à justiça. Variando. Né? Mas, por exemplo, Estado Democrático de Direito não falaram em 73, né, quando muita gente estava sendo torturada. Né? Então, eu acho, Celso, que a iniciativa é formidável. Né? Vocês propuseram um esboço de... Acho que esses dados permitem um diálogo que está sem interlocução nesse momento. Ou porque ela é muito curricularizada, mas não é politizada, ou porque ela é muito funcional, mas não é problematizante. A gente discute acesso à justiça, mas não discute a justiça que se quer acesso, não é isso? Enquanto isso, o Banco Mundial onera todos os contratos que celebra com o sistema de justiça para modernizar a justiça, com a cláusula de garantia e estabilidade dos negócios. Não tem uma palavra referida à justiça. Então, eu acho que... sim, terminei. Terminei. Não, peguei 5 minutinhos a mais. Né?